Seja bem-vindo, empreendedor, empreendedora ao canal da 3.3 Marketing. Quero primeiro de tudo convidar para você seguir aqui o nosso canal, curtir o nosso conteúdo para que a gente continue te entregando cada vez mais conteúdos de qualidade para você aumentar suas vendas, aumentar o seu faturamento, crescer o seu negócio e voar voos cada vez mais altos. Quero trazer um conteúdo hoje aqui muito especial. Estamos em reta final de 2024, iniciando 2025, né? E quem aqui que anuncia no Google, né, que nunca passou por isso? Uma campanha que está ali funcionando muito bem e daqui a pouco ela começa a gastar orçamento e você não sabe mais o que fazer porque já está perdendo dinheiro. Ou o contrário, uma campanha que estava funcionando também, mas que daqui a pouco começou a não entregar mais, não gera resultado. E aí você começa a não ver suas vendas e você se desespera e não sabe mais o que fazer, né? E aí, provavelmente, você já passou por isso também, de sempre ouvir, ou até você mesmo, né? Credenciar, né, esse problema à plataforma, né? A dizer que a plataforma que está gerando esse problema, o famoso, bugou o Google, minha campanha não está funcionando, está gastando demais porque está bugado. Ou se você também tem um gestor aí que cuida da tua conta, às vezes você ouviu ali, né, vou duplicar a campanha para ver se ela funciona, né? Vou duplicar a campanha que ela melhora. E aí, quero trazer um tema aqui. Você como empreendedor, como dono de negócio, que quer aumentar suas vendas, seu faturamento, se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você quer muito isso, você não quer deixar a cargo da sorte o teu resultado através dos anúncios. Eu acredito que não, né? Porque quando você só duplica a campanha, tira uma coisinha ou outra, né? Faz uma troca de 6 por meia dúzia, né? Como dizem por aí, você está simplesmente deixando a cargo de qualquer coisa que acontecer no universo para que a tua campanha funcione. Porque o ideal é que você tenha uma análise bem feita e saiba o que está acontecendo na sua campanha para entender o que você precisa fazer, não só para resolver o problema, mas para que isso não aconteça ou para que quando aconteça você tenha o mínimo de perda possível, né? E continue gerando teus resultados aí, gerando tuas vendas dentro da tua empresa. Então, quando você parte para ações como essa, de ficar olhando só para a ferramenta, adendo aqui, tá? A ferramenta pode gerar problemas, sim, concordo, mas nem sempre é ela, tá? Então, ficar duplicando campanhas não vão te gerar resultado. O principal ponto que você deve fazer é analisar a campanha. Isso é o mais importante para que você entenda o que esteja acontecendo. E é aí que eu quero chegar, porque quando a gente está terceirizando para a plataforma, a gente terceiriza inclusive a nossa análise, porque é algo que a gente precisa fazer para quem está à frente das campanhas. E tem um ponto que eu quero trazer aqui que é muito importante. A gente esquece, a gente lembra, na verdade, a gente primeiro lembra que é a plataforma que faz, mas esquece que quando a gente coloca o nosso anúncio para rodar na internet, significa que a gente entende que tem uma demanda ali, ou seja, tem pessoas buscando pelo nosso produto, pelo nosso serviço. E isso tem a ver com o consumo. Eu estou falando em consumo, eu estou falando de dois pilares muito importantes do consumo, que é a demanda e a oferta. Se eu tenho demanda e eu tenho oferta, então eu vou ter, né, isso girando, vou ter o consumo girando. Isso acontece com as campanhas do Google também, né? A gente também está falando de demanda e oferta. Então, quando eu estou falando de demanda e oferta, eu estou dizendo que isso pode impactar as minhas campanhas. E é algo que as pessoas esquecem isso totalmente, né? E ficam analisando só a ferramenta. E aí, você vai fazer várias ações que não vão funcionar, e às vezes você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ações e nada funciona. Sua campanha continua ou gastando demais, ou não entregando nada e não gerando resultado. E é por isso que você tem que se atentar, na verdade, né, aí a demanda e a oferta do que você vende. Porque para muitos nichos de produtos que são vendidos dentro da internet, você vai ter essa oscilação no mercado. Exemplo, você tem uma floricultura, você vai vender muito mais, né, num Dia dos Namorados. Você tem loja de roupa, você sabe que você vai vender muito mais no final do ano, mas que você vai vender menos no início do ano, né? Então, essas demandas você vai ter, elas são do mercado, isso acontece, é do seu público, você tem que estar atento a elas para entender porque as suas campanhas serão impactadas por elas. E muito provavelmente é isso que está impactando ou para sua campanha gastar demais ou gastar de menos. Inclusive, eu vou trazer um caso que aconteceu aqui de um cliente aqui da agência, que a gente passou por isso e como que a gente resolveu esse problema, tá? Vamos para a tela aqui? Esse cliente aqui é um cliente que ele é de aluguel de equipamentos, tá? Então, trouxe aqui alguns exemplos do porquê que aconteceu com ele. E aqui são dois exemplos distintos, mostrando dois caminhos que o mercado impacta na campanha, mas
que podem gerar soluções inteligentes para que a gente consiga mitigar esse problema e resolvê-lo, na verdade, né? E consiga continuar gerando os leads aí, os clientes, no caso dele do aluguel, não a venda, mas do aluguel, para que consiga girar o faturamento e o caixa da empresa. Vamos lá? Então, vou trazer um exemplo aqui, tá? De uma das palavras-chave, a gente está falando de campanha de pesquisa, né? De uma das palavras-chave, para quem não sabe a diferença das campanhas, aqui a gente tem conteúdos também aqui no canal mostrando isso, tá? Aconselho você a buscar os outros conteúdos do canal aqui para te ajudar no entendimento um pouco melhor, mas hoje a gente vai falar especificamente desse tema, tá? Então, essa é uma das palavras-chave que gerou muito, né? Esse problema, nesse caso aqui, do aumento de faturamento drástico, né? Esse cliente, ele começou o faturamento, não, o gasto, né? Os gastos da campanha dele começou a ter um aumento muito drástico já no início da manhã, a gastar muito, né? Tava tendo aí praticamente 40%, 35% do faturamento, né, inteiro dele, do gasto dele de dia, né? Do orçamento que ele tinha para gastar num dia, ele já gastou na primeira hora da manhã. Então isso nos atentou bastante o que aconteceu, isso já fez com que a gente tomasse uma ação aqui muito importante. E a primeira ação que a gente tomou foi investigar para entender o que estava acontecendo. Lembra que eu falei? É muito importante que a gente faça a análise do que está acontecendo. E aí a gente consegue gerar esse resultado, tá? Uma das palavras-chave que mais gerou aqui é aluguel de roçadeira. E Everton, o que tem a ver o mercado com aluguel de roçadeira, com esse cliente? Vamos lá, vamos explicar, tá? Vamos explicar na prática aqui, tá? Vou mostrar aqui um ponto muito importante, que são essas palavras-chave que geraram essa demanda muito maior, né? Que gastaram o orçamento desse cliente. Pode olhar que as palavras-chave assim, aqui, ó, aluguel de VAP, aluguel de roçadeira, aluguel de furadeira. Elas tiveram um crescimento aqui grande, né? Ó, 164%, 22%, que numa média que a gente teve uma média de crescimento dos últimos meses, né? Comparado a esse último mês, de 40%. Imagina você, dono de negócio, você tem o teu negócio hoje, você recebe 40% de demanda a mais no teu dia e você não está preparado. O que acontece? Isso colapsa, né? Então é muito importante que a gente entenda o mercado, porque isso pode ter, por mais que seja uma demanda maior, pode gerar prejuízos também. Então é muito importante estar atento a isso. Que foi o que aconteceu nesse caso. Ele teve uma demanda maior nesses últimos dias. Então aumentou em 40% essa demanda, tá? Em alguns casos 164%, como eu estou mostrando aqui, tá? Mas na média foi 40%, tá? Então, essa demanda maior fez com que a campanha dele, que estava funcionando bem, gastando o orçamento certinho antes, o algoritmo do Google olhou para essa campanha e falou assim, de novo, lembrem aqui, ó, oferta e demanda. Quando eu tô falando de oferta, eu tô falando da campanha. Ou seja, a campanha era boa, estava funcionando bem, gerando resultado. Então, o algoritmo do Google entendeu assim, essa campanha tá boa. Então temos uma boa oferta, temos uma demanda, pessoas aumentando em 40% aqui a busca por esses produtos, por alugar desses equipamentos. Vamos mostrar essa campanha que está bem. E aí é o que acontece, a sua campanha começa a aparecer mais e tem uma coisa que pouca gente sabe. O Google tem uma regra em que ele pode sim gastar o teu orçamento até o dobro do teu orçamento, sem problema nenhum. Isso faz parte do processo. E é uma coisa que pouca gente sabe disso. Então, se ele pode gastar até o dobro, ou seja, aproximadamente, isso quer dizer que pode passar um pouquinho, tá? Até o dobro da tua campanha, o dobro do teu orçamento. Você tem uma campanha boa, ou seja, tem uma oferta, está funcionando bem, e tem uma demanda alta, essa é a receita que vai acontecer com você. Automaticamente o Google vai mostrar mais a sua campanha, você vai aparecer muito mais, você vai ter demanda sobre a tua oferta e você vai acabar gastando mais o teu orçamento, que é o que aconteceu com esse cliente. Mas e aí, Everton, como que a gente resolve isso? Por quê? Porque tem dois cenários importantes. Primeiro cenário, se você tem demanda e você consegue absorver no teu negócio, certo, ok, né? Você vai estar fazendo os aluguéis, aí nesse caso aqui vai estar realizando os aluguéis e tá tudo bem, vai colocar faturamento para tua empresa. Mas tem um ponto muito importante que é o mesmo caso desse cliente. Esse cliente tem 2 lojas. E uma das lojas estava acontecendo isso também. Só que essa loja, ela tem orçamento, ela não teria problema. Ela tem estrutura também para abarcar essa demanda, tá? Só que a segunda loja não, ela não tem nem orçamento nem estrutura. Então a gente precisava controlar. O que a gente fez? A gente trabalhou com a estratégia de lance. Eu vou mostrar para depois, eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês aqui. A gente trabalhou com a estratégia de lance, onde a gente limitou o quanto a gente queria pagar no maior lance, no caso, né? Que a gente gostaria de pagar num clique para esse cliente.
Então a gente colocou um fator limitante, onde passando daquele valor a gente não pagaria. Então a gente conseguiu aí limitar e organizar para que a gente gastasse um orçamento não muito maior do que o que a gente, né, estava buscando de orçamento diário. Então a gente conseguiu limitar. Mas existe outro caso, como eu falei antes também, que é o contrário, que você pode não entregar. E por que você pode não entregar? Nesse mesmo cliente aconteceu a mesma coisa. Que é o quê? Que é um outro nicho, um outro foco, né, de equipamentos, que é aluguel de betoneira, por exemplo, aqui, né? No outro a gente estava falando de roçadeira, VAP. Que o que acontece? A gente também teve uma variação, só que o contrário, teve uma queda aqui de em torno de 25%, né? Em torno de 25% da busca desses produtos. Everton, só a queda justifica? Não. Por quê? Porque essa campanha não estava entregando. Por que ela não estava entregando e quando entregava com valor muito alto? Por que isso acontece? Acontece porque como teve uma queda na demanda, ou seja, nas buscas, mas a oferta continuou. Ou seja, os meus concorrentes continuaram colocando, investindo, né, concorrendo comigo por esse lead. Quando isso acontece, acontece um fenômeno que é o quê? O valor do lance aumenta. A gente tem lances aqui que estava pagando R$ 2,50, R$ 3 antes, a gente chegou a pagar R$ 13 no lance. Em alguns casos aqui até R$ 19. Ou seja, a gente acaba pagando mais caro. O que acontece? Se eu estava pagando um lance de clique por R$ 2, R$ 2,50, R$ 3, eu vou aparecer para mais pessoas por um valor mais barato. Quando o lance fica mais alto, eu vou pagar mais caro para aparecer para menos pessoas. Ou seja, eu vou gastar o meu orçamento muito mais rápido e aparecer para menos pessoas. E esse é o risco. Por isso que a sua campanha pode não entregar, porque às vezes o seu valor, o seu orçamento está muito baixo, mas o lance está muito alto. Nesse caso aqui, existiam lances mais altos que inclusive o orçamento da campanha diária. Então a tendência é de não mostrar realmente a campanha, é isso que vai estar acontecendo. Você precisa, nesse caso aqui, olhar muito para até quanto você pode pagar num lance, porque provavelmente você vai ter que pagar mais para poder aparecer para as pessoas. É para o seu cliente, mas você vai ter que entender até quanto você pode pagar, porque também tem o mesmo problema. Porque você pode aí ter um orçamento, né, disponível para gastar um pouquinho a mais para poder gerar esse resultado para você, mas você pode não ter esse orçamento. E aí pode impactar você nesse sentido de não entregar. Para os dois, a solução é a mesma, tá? Vou mostrar para vocês aqui, a solução é a mesma. Você vai trabalhar na sua campanha com a estratégia de lance, você vai nas configurações aqui da campanha, você vai ver a estratégia, né, de lance aqui que você está trabalhando, nesse caso aqui está de maximizar a conversão, né? Isso é para uma outra campanha, mas só para mostrar para vocês aqui. Você pode trabalhar com uma campanha de cliques, de maximizar cliques e colocar um valor. Aqui está o valor de CPA, vamos mostrar aqui na estratégia de clique, né? Que fica mais fácil. Bom, maximizar clique. E aí você pode colocar um valor máximo. Eu quero pagar um máximo R$5, quero pagar no máximo R$10. E aí você pode definir aqui até quanto você quer pagar por um clique. Ideal que você acompanhe diariamente como que estão os leilões, né, dessas palavras-chave, porque aqui você pode trabalhar com maximizar cliques de uma forma que eu estou mostrando aqui, que é geral para a campanha, como você pode trabalhar com CPC manual. Quando você trabalha com CPC manual, você consegue colocar um valor máximo de clique para cada individualmente, né, para cada palavra-chave, para você conseguir trabalhar isso de uma forma muito melhor. E aí você precisa entender, se você tiver com palavras-chave com uma discrepância muito grande, né, nesse leilão, tem palavras-chave que tá com 20, 10, 19 reais, outras com 2, 3, 4, 5, e aí vale a pena você, né, trabalhar com lances individuais, para que você trabalhe palavras-chave específicas ou palavras-chave que você entenda que faça mais sentido, né, que sejam mais quentes relacionadas ao teu lead, tá? Essa é a melhor forma de você conseguir trabalhar dentro dessas variações que o mercado te proporciona. Isso porque vai ter alta demanda e vai ter baixa demanda em determinados momentos, porque isso é do consumo, é do consumidor. Então você tem que estar preparado para entender como que você vai trabalhar suas campanhas dentro desses períodos. Espero ter ajudado vocês. Quero de novo aqui pedir para vocês que sigam o nosso canal, para que curtam o nosso conteúdo, para que a gente continue te entregando cada vez mais conteúdos de qualidade para te ajudar nas vendas do seu negócio. Abraço!